Olá, tudo bem com você? Quero perguntar para você, já se conectou hoje? Está conectado? Está conectada? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bem-vindo ao canal Conexão Espiritual. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o propósito deste canal, qual é o conteúdo que nós vamos trazer aqui e para mim vai ser muito bom falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje é domingo, 25 de junho de 2023. E para começarmos, eu vou falar para você, trazer um pouco sobre como é que foi a reunião sacramental de hoje. Primeiro eu vou me apresentar para você. Eu sou Luiz Carlos Souza, fui missionário Elder L. Souza na Missão Belo Horizonte, depois Missão Belo Horizonte Leste, há uns 30 anos atrás, mais ou menos. E hoje faço parte da Estaca Santa Rita, ala Tibiri. E vou explicar para você que já é membro, você sabe exatamente esses termos que eu estou falando aqui, né? Estaca, ala, missão. Para você que não é membro, provavelmente você deve estar se perguntando que palavras são estas, né? Talvez você não conheça este vocabulário que nós falamos na igreja. Mas vamos lá. Primeiro eu quero falar para você que aos pouquinhos, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um degrauzinho hoje, um degrauzinho amanhã, eu vou explicar tudo o que acontece na igreja, os termos utilizados na igreja, para você que não é membro ainda, e para você que é membro, é claro, vou trazer aqui também muita história da igreja, né? Muita doutrina básica, fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, dia do Senhor e várias outras doutrinas básicas da igreja a gente vai discutir aqui. E como sempre eu falo, tenho dito no vídeo anterior, se você quer participar do nosso canal, basta enviar para a gente o seu testemunho ou a sua experiência espiritual com relação ao Evangelho. E agora eu vou explicar para você por que este nome, Conexão Espiritual. Porque nós, hoje em dia, nós estamos conectados o tempo todo. Tenho certeza, você que está assistindo aí agora, você está, logicamente, assistindo porque você está conectado por uma via de Wi-Fi, ou cabo, ou de dados. Você está conectado à internet. Ou você está conectado à internet, ou você está conectado ao celular, a Smart TV, que você assiste vários programas e tudo mais, através da conexão da internet. Então hoje o mundo hoje, ele está conectado. Mas a pergunta é, conectado a quê? Esta é a pergunta. O que é mais importante para você? Você que é membro da igreja, você que não é membro. O que você fez hoje que te ajudou a se conectar a quê? Especialmente. Então assim, hoje quase todos nós estamos conectados à internet. Mas o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, ele nos deixou uma forma de nos conectar a Ele e ao Pai Celestial. E essa forma foi o Espírito Santo que Ele nos deixou. Porém, existem várias outras formas que nós podemos utilizar para nos aproximar mais do Senhor, nos conectarmos a Ele. E aqui nesse canal nós vamos falar sobre isso, conectarmos ao Pai Celestial. Tá bom? Aos pouquinhos, cada vídeo vindo, a gente vai conversando, a gente vai batendo papo e vou falando um pouco mais sobre o Evangelho, um pouco mais sobre essas formas que nós temos de nos conectarmos ao Senhor. Vou dar exemplos rápidos aqui, né? Oração, leitura das Escrituras, jejum, frequência à igreja, frequência ao templo, serviço. Essas são apenas algumas das formas que nós temos para nos conectarmos ao Pai Celestial, que para mim e para muitas pessoas é o mais importante. Eu posso estar conectado à internet o dia inteiro, mas quantos minutos do dia eu estou conectado ao Pai Celestial? Tá bom? Então é isso. Mas antes de qualquer coisa, eu quero trazer aqui para vocês também, para a gente, como que foi, especialmente agora, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte será para você que é membro da igreja, tá? E a segunda parte será para quem ainda não é membro da igreja e não conhece tão bem, tá bom? Então vamos lá, a primeira parte. Primeira coisa que eu quero falar para você que o conteúdo do vídeo é importante. Primeira coisa, não é um canal oficial da igreja. Eu estou falando por mim, Luiz Carlos Souza, apesar de que tudo que eu vou falar é baseado no que eu sei, no que eu aprendi na igreja, tá bom? Então vamos lá? Primeiro, para você que é membro da igreja, um abraço, esteja onde você estiver, se possível,
Deixa um comentário aqui no vídeo e diga para mim de onde que você é, qual ala, qual estaca, tá bom? E futuramente eu vou trazer aqui várias informações sobre missões, onde os missionários estão, quais são os missionários que estão na ala tal e tudo mais. Isso é bem legal para a gente interagir. Gosto muito disso. Vou falar também sobre as capelas no Brasil inteiro, né? Qual foi a primeira capela, por exemplo, de Manaus, de Roraima e tudo mais. Roraima é o estado, né? E aí a gente vai trazendo aqui histórias muito bacanas sobre a igreja. Mas vamos lá? Vamos começar o vídeo. Vamos começar o vídeo agora falando o seguinte. Hoje, na reunião sacramental da minha ala, tá aqui, eu coloquei aqui para você ver, a ala sacramental da ala Tibiri, dia 25 de junho de 2023, faço parte da estaca Santa Rita, junto a João Pessoa, na Paraíba. E aqui, por que é importante isso aqui? Eu tenho o hábito de anotar as coisas que os discursantes falam. E eu achei legal trazer isso aqui. Hoje nós cantamos 4 hinos na sacramental, né? Foram os hinos número 12, Que Manhã Maravilhosa, o hino sacramental Jesus de Nazaré, Mestre e Rei, o primeiro Assombro Me Causa, o número 12, o segundo, número 106, Jesus de Nazaré, Mestre e Rei. O terceiro foi número 50, Cantando Louvamos. E o último hino foi 85, Deus vos guarde. Então isso aqui foram os hinos que nós cantamos hoje, foi bem legal, bem especial, eu gosto de cantar hinos, não sei se você gosta, né? Mas eu gosto de cantar hinos. E os oradores de hoje, nós tivemos 3 oradores. Primeiro, a irmã Selma, onde ela falou, vou pegar até uma filhinha aqui, a irmã Selma falou sobre convênios, ela explicou para a gente o que eram convênios, ela utilizou as escrituras 1 Nef 14, 14, e Gênesis capítulo 6, versículo 18, 1 Nef, capítulo 15, versículo 18 e também Moroni, capítulo 10, versículo 33. Foi muito bom o discurso da irmã também. Achei engraçado quando ela falou que, ao preparar o discurso, estava ouvindo muito forró, porque aqui na nossa região tem muito forró, época de São João, e ela disse que ficou um pouco difícil, mas conseguiu concluir o seu trabalho, né, a sua designação. O segundo orador foi o irmão Marcelo Costa. Marcelo Costa, ele falou sobre permanecer no caminho do convênio, né? E ele falou várias histórias também bem interessantes, bem legais, que eu também gostei muito. E o terceiro orador foi o presidente Nascimento, que é o primeiro conselheiro da estaca Santa Rita, onde ele falou sobre o padrão do Senhor. Todos os 3 discursos tiveram uma ligação muito grande. A irmã Selma falando sobre fazer convênios, o que significa fazer convênios, o irmão Marcelo Costa também falando sobre cumprir convênios que a gente faz com o Senhor, e o presidente Nascimento veio falando sobre o padrão do Senhor, né? O padrão de, digamos assim, de dignidade do Senhor. Explicou inclusive sobre as entrevistas para o templo, aquelas perguntas que são feitas, e se nós não estivermos alinhados, realmente a gente não deveria entrar no templo, não deveríamos dizer sim à recomendação, tá bom? Eu estou só resumindo aqui, mas vamos lá. Então vamos falar um pouco mais hoje sobre, agora isso eu quis falar para você, que é membro da igreja, né? Trazendo aqui sobre como foi a reunião. Eu vou só contar uma história para vocês que o presidente Nascimento contou no discurso dele. Ele fala que era o presidente, foi o Elder White, no discurso dele, falou sobre uma história de que o engenheiro da igreja, ele estava vistoriando as obras de um templo que estava sendo reformado, e ao passar lá, ele passou a mão na parede e ele observava que a parede era áspera, estava áspera, né? E ele pediu para a empreiteira lixar tudo novamente, deixar tudo bem lisinho. Fez isso com outros momentos também no templo. E ele falou que isso era porque o templo tem um padrão, ou seja, o evangelho também tem um padrão. E o que é um padrão? É algo que é estabelecido, é esse padrão do Senhor, que é o padrão, nós, santos últimos dias, de nos prepararmos para vivermos de acordo com a nossa recomendação para o templo. Bom, essa foi a primeira parte do vídeo. Agora nós vamos para a segunda parte. E na segunda parte, vou falar para você que não é membro da igreja ainda, tá? Você está conhecendo o evangelho e você fala, não sei muito bem como é que é. Tem aquela igreja ali, eu quero saber como funciona e tudo mais, mas não sei. Quando você for à igreja pela primeira vez, você vai observar algumas coisas lá e eu vou te falar agora algumas dessas coisas. Não vou te falar tudo agora porque o tempo não dá. Mas vamos lá, veja bem. Primeiro ponto, quando você vai a uma reunião da igreja, essa reunião, a reunião principal, se chama sacramental. Vou explicar em vídeos futuros por que tem este nome.
Na reunião sacramental, você vai estar lá em um salão junto com muitas pessoas e você vai ouvir muitas pessoas falando, o bispo ali, olha o presidente ali, olha a presidente aqui. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona a liderança da igreja local, tá na nossa unidade aqui, na nossa cidade, na ala. Olha só, funciona assim, tem um bispado, que é quem lidera a ala. Quando eu digo ala, entenda uma igreja, tá? Uma unidade da igreja. Tem um bispado, tem também o quórum de élderes, sociedade de socorro, a organização dos rapazes ou do sacerdócio arônico, tudo isso eu vou explicar em vídeos futuros. A organização das moças, a primária e a escola dominical. Eu vou falar para vocês agora primeiro sobre o bispado. O que é o bispado? O bispado é onde nós temos o bispo, que é o responsável pela ala, digamos assim, de liderança, e 2 conselheiros. O bispo, o primeiro conselheiro, o segundo conselheiro e também um secretário. Estes 4 formam o bispado da ala. E ali saem as principais decisões da ala, da igreja ali naquele momento. Além do bispado, nós temos também o quórum de élderes. O que significa quórum de élderes? É um local onde os homens, não as mulheres, os homens se reúnem para aprender sobre o evangelho. Tá? Essa aí é uma reunião especial, diferente da reunião do sacramento, da sacramental, tá ok? Então assim, no quórum de élderes, quem que está lá? Tem o presidente do quórum, tem o primeiro conselheiro do presidente, tem o segundo conselheiro e também tem um secretário, muito semelhante ao bispado, né? Só que dessa forma, o quórum de élderes é direcionado aos homens adultos da igreja, os adultos. Sociedade de socorro. O que significa essa sociedade? É uma irmandade das irmãs da igreja, em nível mundial, que tem também em cada cidade, em cada ala da igreja. Na presidência da Sociedade de Socorro, nós encontramos a irmã, que é presidente, também uma conselheira, a segunda conselheira e a secretária também da Sociedade de Socorro. Para todas as mulheres, aí não tem homens, para todas as mulheres adultas. Sociedade de Socorro para as mulheres adultas, quórum de élderes para os homens adultos. Nós temos também a organização dos rapazes, ou sacerdócio arônico. Todos esses termos eu irei explicar um pouco mais à frente. Não dá para explicar tudo de uma vez, tá? Nesse sacerdócio arônico nós temos o bispo, que é o presidente do sacerdócio arônico, que aí são os rapazes, tá? De 12 a 17 anos e pouco. Quando faz 18 anos, passa para o quórum de élderes. Tem também o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro do bispado, que também ajuda o bispo nesse trabalho com os rapazes da ala. E agora, a gente está agora com as moças. Também as moças têm uma organização só delas na igreja. Essa organização também tem a sua presidente, conselheiras, são 2, uma secretária e uma especialista das moças. Essas irmãs, todas adultas, elas trabalham para ajudar as moças a se fortalecerem, a aprenderem cada dia mais o Evangelho do Salvador. E aqui vai um recado para você, pai, para você, mãe, que não é membro da igreja e que os seus filhos querem frequentar a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso dizer que não há um lugar melhor para eles estarem do que dentro da igreja. A igreja tem diversos programas nessa organização das moças, vários programas que é para as moças desenvolverem os seus talentos, suas habilidades, a sua fé, né, a sua força, a sua energia e, além disso, a confraternização. As moças se confraternizam com outras moças e também em algumas atividades com os rapazes. A igreja, ela incentiva, ela ensina, ela mostra que os jovens da igreja eles devem estudar, eles devem buscar cada vez mais conhecimento para serem autossuficientes e continuarem o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Tá joia? Então você pai, você mãe, não tenha receio. Seu filho está aí na igreja, agradeça a Papai do Céu, tá bom? Agradeça ao Pai Celestial. E agora vamos falar sobre um outro ponto importante, outra organização da igreja, que vem a ser, claro, a primária. Lógico, nós temos a organização do quórum de élderes para os homens adultos, sociedade de socorro para as mulheres adultas, as moças para as moças que não são adultas, os rapazes para quem ainda não é adulto, e nós temos as crianças, claro, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Falou o Salvador Jesus Cristo. E as crianças têm a organização da primária.
O nome já diz muito, né? É a primeira, é o princípio. Então, a primária são as criancinhas que até 12 anos abaixo, né? 11 anos e 9 meses, e 11 meses abaixo, ficam na primária. E a primária é uma organização onde tem salas de aula, tem os professores, né, que ensinam as criancinhas lá sobre também o Evangelho, sobre as Escrituras, tudo de uma forma lúdica, ilustrada, ensina as crianças a orar, né, a conhecer um pouquinho do Evangelho aos pouquinhos, as crianças vão conhecendo o Evangelho. Então, para você também que é pai, que é mãe, não tem um lugar melhor para seus bebês estarem do que na primária da igreja. Além da primária, nós temos outra organização, a organização da Escola Dominical, de qual eu faço parte. Na Escola Dominical, nós temos o presidente, nós temos o conselheiro, 2 conselheiros e um secretário. Qual a função da Escola Dominical? Nós vimos que o Coro de Elders cuida dos homens, a Sociedade de Socorro das mulheres, dos rapazes abaixo de 18 anos, as moças. Temos a primária que cuida das crianças e a Escola Dominical. A Escola Dominical ela abrange todos os membros da igreja. Ela é a organização do ensino, né, onde teremos aulas, teremos debates sobre o Evangelho, sempre sobre Escrituras, sobre o Salvador Jesus Cristo, para nos aproximar mais do Salvador. Então a Escola Dominical é super importante na igreja, e se você for conhecer a igreja, um dia que você for, você vai ter o privilégio também de participar da Escola Dominical. E por falar em privilégio, eu quero falar para você que é um privilégio conhecer o Evangelho, fazer parte dele. Eu estou finalizando essa parte do vídeo, tentando trazer para você que não é membro da igreja, um pouquinho sobre a organização dela. Nos próximos vídeos vou trazer mais aqui sobre como funcionam as reuniões, como as reuniões das auxiliares, que são essas auxiliares que eu falei para você, Coro de Elders, Sociedade de Socorro, moças, rapazes, primária, Escola Dominical. Temos também a obra missionária, que é maravilhosa dentro do Evangelho da igreja, e tudo isso a gente vai falar aos pouquinhos. Então, por hoje, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe o seu joinha que é importante para a gente. Tá bom? Hoje é domingo, 25 de junho de 2023. Quero falar para vocês que é um privilégio nós termos o Evangelho, que é muito importante a gente viver o Evangelho. Aí você pode falar para mim, Luiz, mas eu não quero nada com o Evangelho, eu prefiro não viver dentro do Evangelho. É um direito seu e eu respeito o seu direito, pode ter certeza disso. Mas se você quer, você tem um desejo, você acha que está faltando alguma coisa, você sente um vazio dentro de você, está faltando essa aproximação, essa conexão, essa ligação com o divino, com o Pai Celestial e com Jesus Cristo, eu te convido a acompanhar o nosso trabalho, acompanhar aqui os nossos vídeos, porque aqui, na verdade, eu vou só compartilhar os meus sentimentos em relação ao Evangelho. Jesus Cristo, ele vive, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele morreu, deu a sua vida por nós, ele ressuscitou para também nos ajudar a ressuscitar um dia. Jesus, ele fez o seu maior sacrifício para que todos nós, eu e você, possamos um dia voltar a viver com Deus. Não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Basta querer. O princípio de tudo é querer. Se você quer, você pode. Agora, se você não quer, aí é outra história, não tem problema nenhum. Cada um escolhe o que quer da vida. E este é um dom que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio. Você decide o que quer da sua vida. E isso é algo inegociável do Salvador. Ele quer o seu coração de amor, de vontade e não por uma obrigação. Tá bom? De forma livre e espontânea. É isso. Então, eu quero dizer para você que não é membro da igreja. É um privilégio ser membro da igreja. Nós, tanto crianças, adultos, jovens e adultos, nós temos, além do mais importante, que é o Evangelho, que é o Espírito Santo, que são as Escrituras, que são profetas, revelação, tudo mais. Além de tudo isso, que é o mais importante, a gente também tem uma associação muito especial de pessoas que estão se preocupando sempre com os outros, com a gente, estão nos ajudando a melhorar fisicamente, financeiramente, mentalmente também, com cursos, né, com oficinas, nos ajudando a evoluir sempre. Então é muito bom, é um privilégio. Eu sempre digo que para entrar na igreja deveria ser um pouco mais difícil, porque vale muito, é algo valioso para a gente. Fico por aqui, deixando meu abraço para você, o meu muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, fica na paz. Tchau, tchau.